bom, irmãos. Louvado seja o Senhor por podemos estar aqui novamente diante do Senhor por meio da sua misericórdia, né? Considerando a palavra do Senhor, e nosso desejo é que o Senhor, por meio da sua palavra, venha nos iluminar, venha nos falar conosco e que possamos ver mais do Senhor, né? Ver mais da graça do Senhor, da presença do Senhor nesses capítulos que temos lido, né, no livro de Gênesis, que finalizamos agora, mas finalizamos, digo porque nós lemos do 12 em diante, né, e depois nós voltamos, iniciando pelo capítulo 1, e agora chegando no capítulo 11, encerrando esse ciclo, né, de todos os capítulos desse livro. Então, é pela misericórdia do Senhor que nós tivemos essa experiência, né? E quão rico foi, né? Quão rico está sendo. Às vezes nós já tínhamos certa noção, mas quando o Senhor nos fala ao coração de uma maneira livre e nós estamos abertos ao seu falar, como é glorioso, né? Como a luz do Senhor brilha e nos traz um viver diferente, né? Nos traz considerações e muda, realmente muda o nosso viver. A palavra do Senhor, ela é como uma espada de dois gumes que penetra, e ela precisa penetrar sempre em nosso coração para que haja mudança, né? Para que sejamos sempre trabalhados pela palavra, para que sejamos sempre impressionados pela palavra, né? Que a palavra produza em nós um fruto, um bom fruto, e não mas muitos frutos. A palavra do Senhor não volta vazia, a palavra do Senhor tem um objetivo claro, e nós vimos isso até agora, temos visto diante do Senhor por meio da sua graça. Então nós só podemos louvar o Senhor por tudo que o Senhor nos concedeu até aqui. E oramos para que o Senhor também nos conceda hoje mais da sua revelação e da sua presença, que principalmente tenhamos a sua presença, que tenhamos a sua palavra e o seu Espírito nos ungindo nessa noite, ungindo nossos ouvidos, nosso falar. Chegamos agora, então, no capítulo 11 de Gênesis, e como foi dito, Gênesis capítulo 11 viria antes até do capítulo 10. Pelos relatos, nós vemos isso, e também por algumas indicações aqui no capítulo 10, por exemplo, no capítulo 10, versículo 20, fala assim: são esses os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas. Ou seja, aqui já está falando de línguas. E nós sabemos que não haviam línguas aí, né, cronologicamente, antes do que é relatado na Torre de Babel. Então, existia uma língua só. Então, como que fala segundo as suas línguas? Isso eu estou lendo no capítulo 10. E no 10, 25, também fala assim: a Eber nasceram 2 filhos, um teve o nome de Peleg, porquanto seus dias se repartiu a terra. Né? Então, como assim repartiu a terra? Repartiu a terra no capítulo 11. Então, existem indícios aqui, né? Claro, bem que levam a crer que a ordem, né, seria primeiro capítulo 11. E nós vemos também que uma situação estava se formando aqui no capítulo 10, né? Uma situação que aparentemente tinha ficado pendente, né? Tinha uma pessoa aqui, um grupo de pessoas que estavam afrontando a Deus, se esquecendo de tudo que a humanidade tinha passado até lá. Porque nós vemos que o Senhor quis reiniciar, né? Quis dar um novo início à humanidade com Noé.
e os seus filhos acompanharam o viver do pai, mas logo na sequência nós vemos novamente a queda. Nós vemos novamente uma rebelião, né, contra Deus. Nós vemos um andar que não correspondia ao propósito de Deus. Nós vemos pessoas se levantando aqui soberbamente, se levantando contra o conhecimento de Deus. Nós vemos pessoas querendo formar civilizações já independentes de Deus. Isso tinha acontecido com Caim. Mas Deus chamou Noé e sua família e iniciou novamente, mesmo depois disso, nós vemos a queda. Então nós vemos aqui um valente caçador diante do Senhor, né, que seria Nimrod, poderoso na terra. Isso aqui não é positivo, não, isso é muito negativo. Nós vemos alguém que estava aí querendo disputar com Deus e querendo roubar a glória de Deus, querendo ser poderoso, querendo ser tirano, querendo dominar sobre o povo. E nós sabemos que o Senhor escolheu o seu povo, escolheu a cada um de nós, para vivermos debaixo da sua autoridade e do seu poder. Não que fôssemos uma civilização governada pelo homem, mas o Senhor sempre desejou um reino de sacerdotes, um reino de povo escolhido dele, que siga o Senhor, que seja submisso ao seu falar. É isso que o Senhor sempre quis. É isso que o Senhor sempre planejou. Mas aqui nós vemos já Nimrod revelando uma rebeldia contra a ordem de Deus, né? E essa situação, aparentemente, ficou em aberto aqui, né? Nós vemos que não foi tratada, né? Aparentemente, fala, pô, mas não foi tratada essa situação, tinha essa pessoa aí que estava se levantando contra a sabedoria de Deus, né? Se levantando contra a sua autoridade, querendo se colocar, e nós não vemos aqui o governo de Deus, nós vemos aqui o governo do homem, um tirano que estava querendo se levantar. E aqui no versículo 10, capítulo 10, versículo 10, fala, o princípio do seu reino foi Babel. Então, como foi dito pelos irmãos anteriores, né? Foi justamente feito a deixa, né, para o dia de hoje, que seria falar um pouco mais sobre Babel. Então nós vemos que o princípio do reino de Nimrod foi Babel. Então essa situação não estava ainda, até o momento, nós tínhamos deixado pendente. E aparentemente Deus estava deixando pendente essa situação. Mas não é isso. Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, o Criador dos céus e da terra e de todos aqueles que estavam aí, ele estava vendo e sempre esteve considerando e sempre foi soberano sobre toda a terra. Ele permite que situações aconteçam, mas que expressem no momento certo a sua glória. Tudo é para a honra e glória do nome do Senhor, e no fim, todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra. Né? O capítulo 11 de Gênesis, ele tem aqui uma ordem, que eu vou já destacar para os irmãos. Na primeira parte, nós vemos a união das pessoas. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos ler primeiramente o verso 1 ao 9. Ora, então seria o capítulo 11 agora. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chegue até aos céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra.
Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, e os filhos dos homens, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, pois, por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Irmãos, nós vemos aqui, então, é importante nós vermos que existe que podemos fazer uma divisão desses versos até o 9. Primeiro, a união, aqui uma tentativa de união dos povos, eles queriam ser um, né? Aquele povo que esteve lá na planície, né, na terra de Sinar, eles habitaram ali, né? E eles tinham uma só maneira de falar. Moisés estava dizendo isso, estava escrevendo isso aqui, deixando isso relatado, pois eles estavam prestes a entrar na boa terra, então Moisés aproveitou, Deus concedeu a ele esse momento e inspirou o seu servo a escrever isso, mostrando a origem, né? Mostrando que inicialmente havia uma só linguagem. E eles queriam ter uma união, queriam ser um só, né? Então, no primeiro momento, nós vemos essa tentativa de união. E eles tentando cooperar uns com os outros. Então, o segundo ponto aqui é da cooperação entre eles. Vamos fazer juntos. Vamos fazer isso juntos. Vamos queimar esses tijolos juntos. E vamos ser, né, vamos edificar juntos. Então, havia uma cooperação entre eles. Isso parece bonito, não parece? Né? Quando nós vemos o povo se unindo, olha que maravilha, todos agora estão se unindo com um só propósito, com um só objetivo, que coisa bonita. Nós vemos aqui também, depois, o momento da intervenção de Deus, no verso 5, que a intervenção que ele resolveu agir nesse momento aqui. Então houve intervenção de Deus, e com a intervenção nós vemos depois, nos próximos versículos, a confusão que foi causada, né, que veio, e eles foram dispersos. Então o último ponto seria a dispersão. Então a união, cooperação, a intervenção, a confusão e a dispersão. E agora, raciocinando, né, sobre os pensamentos de Deus, se fôssemos nós, né, planejando isso aqui, nós não faríamos o inverso? Pensa bem. Né? A história seria diferente se fôssemos nós, né? Nós veríamos primeiro uma dispersão e nós iríamos tentar desfazer aquela dispersão, né, unindo, né, intervindo, como Deus podia intervir, né, intervir naquela situação, daí haveria cooperação e união entre todos. Olha que maravilha. Não é? Então, o nosso pensamento caminha nessa linha. A intervenção de Deus para trazer o quê? Para trazer união. É isso, assim que nós pensamos. Mas os pensamentos de Deus, irmãos, nos surpreendem muitas vezes. Os nossos caminhos que nós traçamos, os nossos planos são frustrados muitas vezes. E os planos dos povos são frustrados. E não se entende sobre isso, não se entende muito sobre isso. E as pessoas questionam Deus às vezes, como que isso acontece assim ou assado. Mas nós não podemos esquecer que a mente de Deus, que o coração de Deus, os pensamentos de Deus não são como os nossos. E ele nos surpreende. Né? Ele tem o seu propósito, o seu caminho, e nada se põe contra a sua vontade. Né? A sua vontade soberana. A vontade de Deus não era que isso acontecesse dessa forma. Não era com que isso acontecesse dessa forma.
Nós vemos hoje algo parecido, não vemos? O que você acha? Nós vemos algo parecido. Eu não sei quem aqui conhece, conhece sobre a comércio internacional, né? No comércio internacional se fala muito sobre os níveis de cooperação econômica entre os países, né? Então você tem a zona livre de comércio, né? Que eu não vou classificar cada uma também, porque não é objetivo aqui, mas existe uma zona de livre comércio, existe um lugar onde, onde seria feita movimentação de mercadorias entre os povos, sem bloqueios, né, sem restrições. Mas existe também mercado comum, que é o que se tentou fazer com o Mercosul. Depois existe a união aduaneira, né, que é um ponto a mais. Aí você vê livre movimentação de capitais, de pessoas, de trabalho, de mercadorias e bens. Mas existe um ponto além ainda, que é a união econômica. Esse é um ponto que a teoria econômica, que a Organização das Nações Unidas, a ONU, tenta fazer até hoje, com que os povos sejam todos um. Eu estou falando isso, irmãos, para nós nos atualizarmos, né? É importante nós vermos que é o caminho que a sociedade nossa está sendo conduzida. Só que até hoje não se chegou a uma união completa, porque existem intenções de cada país em crescer de forma individual, eles não querem todos se unirem. Mas será que isso não é um objetivo, um propósito? Sim, esse é um propósito que já foi traçado, que eles buscam isso. E nós sabemos que o Senhor, ele deixou na sua palavra, né, claro, que vai existir um momento em que esses povos tentarão se unir, em que se dirá que haverá paz. Não é isso que eles estavam buscando aqui na Torre de Babel? Paz e harmonia entre eles. E quando nós vemos um discurso desse, nós achamos muito bonito. Não é? As pessoas, em geral, acham muito bonito essa união entre os povos, essa não discriminação entre os povos, não é? Então, é importante que nós saibamos que isso está se formando, né? Está se formando cada vez mais. Mas não é o caminho de Deus, né, irmãos? Não é o caminho do Senhor. E será que o Senhor não irá intervir, assim como interviu aqui na situação de Babel? Será que o nosso Deus está deixando isso para lá, assim, deixando acontecer, simplesmente? Até um certo momento, né, ele deixará, deixam as pessoas fazerem as coisas, mas ele está no controle de tudo e no momento certo ele agirá e trará, né, o seu propósito de ter o seu povo de uma forma diferente, muito diferente do que era a intenção aqui em Babel, né? Eu vou voltar um pouco nesse assunto depois. Então, falando um pouco mais, irmãos, de forma mais didática aqui, né? Daí depois a gente entra na parte mais direcionada à nossa vida espiritual, né? Essa planície do Sinar aqui é a Mesopotâmia, né? Que está entre os rios Tigres e Eufrates. Era um lugar muito fértil, né? E eles acharam muito bom esse lugar e aprenderam, começaram a mexer com tecnologia. Eles já tinham essa tecnologia lá. Deus deu sabedoria para o homem, né? Ele utilizou essa sabedoria e já sabia fazer tijolos e queimava. E ficava muito duro. E daí eles usaram isso com betume, que é o asfalto, que serviu de cimento entre um tijolo e outro. E aqui, quando fala que queriam que chegasse até os céus, né? Uma torre que chegue até os céus, não é literal, né? Não é de forma literal, mas eles queriam aqui, naquela época, existiam
os zigurates, né, como se chama, eles construíam torres altas e diziam que os deuses desciam de lá, né, desciam e subiam. Então, eles poderiam se encontrar com os deuses, né, os povos acreditavam naquela época nisso. E aqui existe uma grande possibilidade de ter sido como um zigurate, né, essa torre de Babel. E o problema não era em eles construírem a cidade, né, fazerem a cidade. O problema está na intenção deles. Eles poderiam fazer cidades, mas a intenção deles não era simplesmente fazer cidades, era que o nome deles fosse exaltado, era que tivessem tirania, né? O que ia acontecer? Os mais fortes iam dominar os mais fracos. Então não há governo de Deus aqui, não há intenção nenhuma. O que há? Há algo vazio, algo totalmente voltado ao homem, vazio, sem fundamento, né? Sem fruto, sem sabor. Havia intenções políticas, econômicas, né? Nimrod era muito inteligente aqui, ele aproveitou-se daquela situação em que, na época, eles acreditavam que existiam, cada tribo tinha um deus, né, que o defendia, então existiam várias divindades na época, eles acreditavam, as pessoas, os povos da época acreditavam em várias divindades, começaram a desenvolver cada vez mais isso, tanto que nós vemos que Abrão, né, vem aí dessa raiz de adoradores de ídolos, né, que existia essa raiz deles. Então, aqui nós vemos Nimrod se aproveitando disso tudo. Ele foi estratégico, né, ele aproveitou-se disso, dessa crença que eles tinham em deuses tribais, né, deuses de tribos diferentes. Eles se aproveitou disso tudo e falou: agora nós vamos fazer um aqui que é para Deus mesmo, é para o grande Deus, né? Então ele queria tornar o nome dele célebre, né? Queria mostrar mesmo, fazer algo grande na intenção dele, né? Não era uma intenção voltada para Deus. E aqui, alguns pontos que eu anotei em relação a isso, que aqui existia realmente uma expressão da rebelião que eles tinham no coração contra o verdadeiro Deus. Será que não é isso que nós vemos hoje nos povos, na nossa sociedade moderna? Cada hora nós vemos um desenvolvimento, né, de uma mente anti-Deus, né? Uma mente contra, que não declara e não glorifica a Deus, né? Que não confia, não espera e não obedece os seus propósitos. É essa sociedade que vivemos. Mas nós não viemos falar sobre isso, né, irmãos? Porque qual é o resultado disso tudo? O resultado é vazio, simplesmente. Seja o que for na nossa sociedade, seja positivo ou negativo, o resultado é vazio. Leva a quê? Não leva a nada. O que nos leva a alguma coisa é a palavra de Deus. Ela nos leva à presença do nosso Senhor e ao seu reino, que é eterno e que será estabelecido por completo aqui nessa terra, né? Ele é estabelecido em nós, em nossa vida, nossa família. É estabelecido quando nós nos rendemos a Ele em obediência. E um dia será estabelecido por completo, né? Nessa terra. Afirmação da autonomia humana, que nós vemos a afirmação da autonomia humana, o homem querendo ser autônomo, né? Chegar até os céus com seus próprios esforços e conhecimentos e assumindo o lugar de Deus. Então nós vemos aqui o princípio de Satanás, né? Fixando o seu nome diante dos homens. Soberba, fixar o seu próprio nome, né? Hoje em dia se prega muito isso, né? Que as pessoas tenham um nome, cada um quer ser isso, ser aquilo, eu sou isso, sou aquilo. Formar uma grande cultura, uma civilização centrada no homem. Essa é a intenção deles, com a ajuda da ciência e da tecnologia. Então, é uma sociedade que se entende como suficiente. Olha, nós temos a ciência,
Nós temos a tecnologia. Então, se baseando em coisas que acha que é grande, né? Então, o homem, ele sempre é assim. Ele olha a sua vidinha, olha as suas pequenas, as suas míseras conquistas e acha que isso é grande. Olha o que nós conquistamos, chegamos nisso, chegamos naquilo. E, na realidade, não passa passa de nada. Aqueles que já tiveram oportunidade de voar de avião, né? Quando você chega lá em cima e olha aquela casinha, primeira vez que eu viajei, eu pensei, puxa, aquele pontinho minúsculo, minúsculo lá embaixo, é uma casa que a pessoa ficou anos e anos construindo, fazendo, lutando. Sabe-se lá, se for com briga, se for com luta, com desespero, com seja lá o que for, que a pessoa chegou naquele ponto e ela se sente tão orgulhosa daquilo, e aquilo na verdade é um pontinho minúsculo, em uma parte minúscula da Terra, que é minúscula, em relação ao universo, em relação ao nosso Deus, tão grandioso, tão infinito. O que é a tecnologia, irmãos? O que é a ciência em relação, comparado ao nosso Deus? Simplesmente é um pingo de água, ou menos do que isso. Aí nós vemos a pretensão humana, né, se desenvolvendo mais ainda aqui na Torre de Babel. E aparentemente você fala, puxa, mas imagina aquele lá, aquele que era fiel a Deus naquele tempo, ele fala que, puxa, mas vai ficar assim? Será que nada será feito disso tudo? Mas Deus estava vendo, Deus estava esperando, né? Esperando o momento certo para agir. Desobedecer a ordem de Deus, eles queriam desobedecer a ordem de Deus e se espalhar, porque o Senhor, nosso Deus, havia falado para Adão que era para se multiplicar, espalhar. Também em Gênesis 9, nós vemos Deus falando novamente para Noé para que se espalhasse, se multiplicasse, mostrando o seu objetivo, que não é uma sociedade toda unida e junta. Não, mas Deus quer espalhar a vida, espalhar a sua imagem por toda a terra. E isso eles se rebelaram contra isso, né? Nós vemos aqui na Torre de Babel que eles queriam ser um, eles não queriam, olha lá no versículo 4, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Não, não queremos isso. Não queremos espalhar por toda a terra. Não, Deus falou, não, mas nós não vamos fazer isso. Nós vamos tornar célebre o nosso nome. Nós vamos fazer uma torre. E em volta dessa torre eles provavelmente construiriam casas, né? E habitariam ali. Teriam uma escadaria que os conduziria até Deus. Por isso, o nome de Babel tem dois sentidos, né? E a palavra é muito parecida, a palavra em hebraico. É só uma questão de entonação, assim, algo muito simples para diferenciar uma da outra, que seria a porta dos deuses ou confusão. Os dois significados, né, o nome de Babel se identifica. E aqui nós vemos que essa intenção deles, né, que é uma intenção vil. E eles queriam criar esse governo mundial, né, em que o homem seja o seu próprio Deus. O que vocês acham disso? Será que é o que nós vemos hoje? Só que no momento 5, irmãos, nós vemos uma inversão dessa escada, né? Era exatamente como uma torre que estava sendo construída. Eles estavam subindo, subindo, subindo. Olha, vamos achar a planície, né? Façamos tijolos e queimemos. Daí fala, edifiquemos uma cidade que chegue até o céu, uma torre, e tornemos célebre o nosso nome, né? Que seria o topo. Nós vamos... Você percebe que o objetivo não era adorar a Deus, o objetivo era tornar célebre o nosso nome. Nós seremos uma grande nação, uma nação unida,
todos falando uma só língua. Olha que maravilha! Quem poderá, né, nos atrapalhar nosso intento? Nós seremos poderosos na terra. Então foi subindo, subindo, até que chegou nesse ponto. E o que aconteceu? Deus fez descer, né? Então agora foi descendo. Foi descendo. Desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. Eis que o povo é um, todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos, ó. Mais um nível caiu aqui, ó, do que eles estavam planejando. Confundamos a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem. O Senhor os dispersou dali. Pronto. Então nós vemos aquela ascensão que eles estavam tendo, de repente, o Senhor desceu. Que maravilha, irmãos. O Senhor desceu. E aqui, chega até a ser irônico, né? A forma como foi escrita aqui. Porque fala que o Senhor desceu para ver. Então, é até, pensando dessa forma, é até engraçado nós imaginarmos que o Senhor precisou descer para ver. Por que será que foi escrito dessa forma? Alguns entendem que foi escrito dessa forma, que é justamente para mostrar a ignorância do homem. Porque ele achava que aquela torre era tão grande, tão poderosa, mas não dava para ser vista lá do céu, não. Deus precisou descer. Então é nesse sentido aqui, né, que alguns entendem. De qualquer forma, irmãos, o Senhor desceu. Né? O Senhor abriu, como fala em Salmos, né? Abriu os céus e desceu. Agindo, Deus, quem impedirá? Nós vemos o Senhor agindo aqui, o Senhor colocando a sua mão soberana para mostrar para eles quem é Deus. E isso acontece hoje e vai acontecer novamente. Deus mostrando que os intentos dos homens, por mais grandiosos que eles acham que serão ou que são, Deus mostra que Ele é poderoso e Ele é soberano sobre toda a terra e sobre todos nós. Nós devemos nos render aos seus pés em humildade, né, em mansidão, nos colocando diante dele segundo o seu propósito. Ele não desceu para abençoar essa união, porque essa união não era dele. Mas ele desce para abençoar a nossa união, quando nós nos unimos em nome do Senhor, quando nós nos unimos em submissão a ele. Tente unir a sua família hoje, né? Toda a sua família, os parentes dos seus pais, os parentes da sua mãe, do seu pai. Tente unir todos, para que todos sejam um. Será que você consegue? Faça um jantar bem gostoso, como se faz no final de ano. Qual é o resultado disso? Confusão, não é? Agora, como é possível nós, então, termos a união? Só é possível se nós formos submissos à vontade de Deus. Se na sua casa há desunião, por um motivo ou por outro, a única forma de nós unirmos novamente é através da oração e submissão ao Senhor. Se todos nós nos submetermos à vontade do Senhor, seremos todos um. Agora, se não, pode fazer viagem para tudo quanto é canto do mundo, para poder conversar, para poder se resolver, para poder ajustar as coisas que estão desajustadas. Nada vai resolver. A única coisa que resolve é ser submisso. E é muito mais econômico, não é, irmãos? Né, do que fazer viagem, como as pessoas fazem. Ah, nós vamos viajar para ver se a gente se entende melhor. Vamos passar um tempo, vamos, né, refrescar a cabeça. Mas, irmãos, a única solução para que nós sejamos um mesmo, em nome do Senhor, é nós nos submetermos a Ele. Em casa haverá união, quando nós nos submetermos a Ele. Se todos estiverem submissos ao Senhor. E aqueles que não estão ainda, pela submissão e pela oração, pela vida e santificação daqueles que vivem, também são santificados, como diz em Coríntios. Os outros
também são santificados pelo convívio daquele que anda na presença do Senhor, né? Então isso é maravilhoso, irmãos. Nós vemos aqui Deus agindo e lembrando a eles, né? Lembrando a eles algo que eles haviam esquecido. Eles haviam esquecido que havia um Deus. Eles haviam esquecido quem era o Deus verdadeiro. Eles haviam esquecido também quem eles eram. Que eles eram frágeis. Que bastava confundir a língua. Não precisava muita coisa, não. Não precisava descer fogo do céu e destruir aquela torre de uma maneira impressionante. Não, não precisava disso, não. Era só confundir a língua. Irmãos, como nós somos frágeis, né? Imagina, hoje ainda nós somos mais frágeis ainda na nossa sociedade do que era antes. Mais frágeis ainda. Hoje nós dependemos de coisas como internet. Se simplesmente não tivermos internet, não teremos banco. Né? Porque o banco todo, a comunicação entre os bancos se dá pela internet. Você não consegue sacar um dinheiro. Pronto, você não tem dinheiro para comprar as coisas, como você faz? Então, basta ficar sem internet. Olha só como nós somos mais frágeis ainda nos dias de hoje. Sem energia elétrica, você consegue ficar quantos dias sem energia elétrica? E aí vamos ver, então, nisso tudo, Tiago, queria convidar os irmãos para abrirem Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 17. Fala assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que a vossa vida sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Viveremos, em primeiro lugar. Faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais nas vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Então, irmãos, nós vemos aqui como nós podemos ser ignorantes. Aqui, irmãos, não tá escrevendo para ímpios, não, tá? A palavra de Deus foi escrita para nós, que a lemos. Né? Será que foi escrita para quem não lê? Foi escrita para quem não segue o Senhor? Não. Foi escrita para nós, crentes. E nos mostrando que nós, às vezes, podemos caminhar nesse sentido, achando que nós temos, né, a decisão na nossa mão. Nada impede, irmãos, que queiramos uma profissão melhor, um trabalho melhor, queiramos fazer um aperfeiçoamento profissional, seja isso ou seja aquilo. Não está dizendo que não podemos, não devemos. Não. Inclusive, essas coisas são meios para manifestarmos a graça do Senhor. Se tudo isso for para a glória do Senhor e for debaixo da sua vontade, irmãos, Ele abençoa. Não é? Porque partiu dele. É o que é falado por alguns irmãos. Como ele vai ser a retaguarda se ele não foi a vanguarda? Se ele não foi à frente, se você não pediu e não coloca o Senhor à sua frente, como você vai querer a retaguarda dele? Às vezes ele inclusive faz a nossa retaguarda de coisas que nós não colocamos ele à frente, porque ele é bondoso, misericordioso, tão amoroso conosco. Ele sabe que nós somos falhos. Mas às vezes, não. Às vezes ele nos leva a vermos as consequências de não termos colocado ele à frente, de tomarmos decisões sem a presença do Senhor. Puxa, como nos arrependemos, né? De decisões que tomamos sem a presença do Senhor, com essa pretensão arrogante, achando que somos algo ou que podemos algo. Nós não temos domínio sobre a nossa vida e nós somos frágeis, não podemos esquecer disso. Eu acho que essa situação toda de epidemia que passamos, né? Ela mostra um pouquinho disso.
que nós não temos domínio sobre essas coisas, né? E que esses planos que nós traçamos, que plano você traçou para 2020, né? Que plano você traçou para 2021? Já estamos no mês 7 já, em julho, e as coisas ainda continuam travadas. Travadas, eu digo, no sentido humano, né? Mas para Deus está tudo liberado. Ele nos levou, inclusive, a provarmos mais da sua presença, né? E conhecermos mais a Ele. Tudo é oportunidade, irmãos, para nós conhecermos mais o Senhor. O próximo passo, né, dessa pretensão humana aqui de Babel, qual seria? Seria a tirania, né? Que o maior, mais forte dominaria sobre eles. Então, essa Babel inicial, que eles tinham a intenção de tornar uma ponte, uma porta entre Deus e o homem, o que virou? Virou uma confusão. Deus deu um nome para eles. Ah, vocês querem um nome para essa torre? Vocês querem um nome bem célebre? Vocês querem um nome bem forte? Então nós vamos dar um nome. Eu vou dar um nome para você. Babel, confusão. É assim que vocês vão ser lembrados. Vocês vão ser lembrados que são uma confusão. Essa confusão que vocês causaram, né? E que vocês são. Que maravilha, né, irmãos? Como que Deus frustra esses caminhos aí arrogantes do homem, né? O Senhor desceu e agiu. E aqui nós vemos, inclusive, mais um ponto aqui que pode ser até irônico para alguns, né? Eles não estavam dizendo assim, vinde, façamos, vinde, edifiquemos, vinde. Deus também falou, vinde. Vocês gostam de falar vinde? Então eu vou falar um vinde também. Vinde, desçamos e confundamos. Eu também tenho um vinde para vocês, né? E confundiu aqui a linguagem. Muito bom, muito bom. Eu queria agora considerar, junto com os irmãos, Salmos, capítulo 10. Rapidamente aqui, não quero passar muito. Agora entrando aqui um pouco mais no sentido espiritual de tudo isso, nas lições que nós aprendemos, né? Apesar de nós termos visto bastante lições até agora que o Senhor fala conosco, mas ainda há alguns pontos a mais importantes, né? Olha que interessante Salmos 10. Por que, Senhor, te conservas longe? Né? Nós vemos aqui alguém fiel a Deus, olhando a situação dos ímpios, olhando a situação daqueles que tentam fazer propósitos malignos, né? Propósitos, e acabam até às vezes dando certo, né? Acabam se glorificando naquilo, se achando poderosos. E essa pessoa ora assim, porque, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas as tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria na cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso na sua soberba não investiga que não há Deus, são todas as suas cogitações. É o que se passava aqui, se passou na torre de Babel, não é? São prósperos os seus caminhos, não é isso que eles pensam? Em todo tempo, muito acima e longe deles estão os seus juízos. Quanto aos seus adversários, ele os ridiculariza. Pois diz lá no seu íntimo, aí que está, irmão, aí que está, é no íntimo, é no coração. O que o Senhor quer trabalhar em nós com essa lição aqui da Torre de Babel é que o nosso coração não seja enganado, nosso coração não seja soberbo, não seja pretensioso, o nosso coração seja totalmente dependente de Deus. Diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado. Verso 6. De geração em geração nenhum mal me sobrevirá. Eu vou avançar um pouquinho aqui, depois os irmãos podem ler inteiro. Verso 12. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão. Que maravilha, né? Levanta-te, Senhor. Essa deve ser nossa oração, irmãos. Quando nós vemos os dias de hoje, tanta coisa acontecendo, né?
quando nós vemos injustiças e pretensões humanas, apesar de o homem tentar, e existe uma tentativa até bonita, de estabelecer um sistema que funcione. Mas o sistema não funciona. Não funciona e Deus não quer fazer com que funcione também. Não abençoa, não permite que funcione. Por quê? Porque esse não é o propósito dele. O propósito dele não é o governo humano. O propósito dele é o governo seu, do seu filho. Né? É que o seu reino venha até a terra, que ele domine sobre toda a terra, que o seu nome seja glorificado e nós estejamos debaixo da sua autoridade. Esse é o seu propósito. Então vamos ver aqui alguns pontos a mais aqui que são interessantes. Nós temos aqui que eles transgrediram tanto a fronteira, e hoje é o que ocorre, né? Transgride-se tantas fronteiras que até se mata um ao outro, né? A roubos e destruição, né? A sociedade alienada de Deus é totalmente instável. Tenta desenvolver uma sensação de estabilidade e busca pela paz, mas o sentido é o contrário. Eu estou avançando um pouquinho aqui, irmãos, para que não se estenda muito. Então, é aquilo que eu já falei, eu não vou repetir, né? E também não vou abordar muitos pontos aqui, porque eu acho que o mais importante é nós termos essa consciência de submissão ao Senhor e que né, o Senhor tem o seu caminho, ele é soberano. Muito bom, muito bom. Aqui avançando um pouquinho, irmãos, nós vemos que Babel, ela se tornou a grande Babilônia. Hoje nós temos estabelecido em nossa sociedade não uma torre, mas uma sociedade inteira que se porta baseando-se na Babilônia, na grande meretriz que se fala em Apocalipse 18, 17, 18. E essa Babilônia, irmãos, ela é tão abrangente que é impressionante. O que se tornou essa semente aqui de Gênesis, e nós sabemos que Gênesis é o livro das sementes, o que se tornou hoje? Essa rebelião aqui, essa tentativa de tornar o nome do homem célebre, essa tentativa de soberba, essa manifestação de soberba, de tentativa de união de povos, que até parece ser bonita, o que se tornou? Ela se tornou uma grande Babilônia, uma meretriz, que se envolve basicamente em alguns aspectos. O aspecto do mundo, que se expressa principalmente através do comércio, também de forma religiosa. Nós vemos a Babilônia também entrando e se envolvendo de forma religiosa, né, a Babilônia religiosa. E nós vemos uma situação mais perversa ainda, é que essa Babilônia dentro do nosso coração, nos levando a errar, nos levando a pecar contra Deus, né? Nós vemos coisas que se impregnam em nossa mente, que vem do mundo, e nós queremos, né, e devemos buscar ser guardados diante do Senhor, né? E por meio da presença, da submissão ao Senhor, como eu disse, nós somos guardados e somos fortalecidos. Essas coisas não nos atingem, porque nós somos filhos de Deus e nos submetemos à sua palavra, né? Mas está ao nosso redor, irmãos. Mas está ao nosso redor. Por isso que em Apocalipse fala, sai dela, povo meu, porque existe povo dele lá no meio, envolvido com essas coisas.
de forma religiosa, muitos, né? Mas também com comércios e intenções, como nós vemos em Tiago, essas intenções soberbas, nossa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, isso tudo ele acaba tentando entrar em nosso coração, né? Então, Apocalipse 18, versículo 1. Eu vou, na verdade, simplificar aqui um pouco. Vamos a partir do versículo 9. Chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento. Ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo, e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra suas mercadorias. Quais são essas mercadorias? Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo. Mudou a categoria agora. Estava em coisas preciosas, agora linho finíssimo, púrpura, seda, escarlata, toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto, mudou de novo. De marfim, toda a qualidade de móvel, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore. Agora mudou de novo. Canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho. Mudou a categoria. Não parece que você está entrando num site de compras? Olha quantas categorias tem, igual os sites de compras. Igual um grande mercado, né? Trigo, gado e ovelhas e cavalos. Opa, mudou de novo a categoria. De carros, de escravos e até almas humanas. É isso mesmo que está escrito aqui. Olha que ponto chegou, né? A que ponto se desenvolveu essa Babilônia aqui. Eu não vou entrar muito a fundo para não ser muito extenso. Versículo 20. Exultai sobre ela, os céus, e vós, santos. Aí estamos nós, irmãos. Aí estamos nós. Nós não somos aqueles que falam ai, ai, né? Nós somos aqueles que falam caiu, caiu. Nós somos aqueles que exultam, né? Nós somos os santos que exultam sobre ela. Por quê, irmãos? Apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Porque é ela que persegue, que matou muitos cristãos. Olha o versículo 14, perdão, 20. Nela se achou o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Muitos filhos de Deus foram mortos, queimados vivos. Irmão, será que nós enfrentaremos isso? Né? Nós não sabemos. Acreditamos? A palavra de Deus fala que não serão tempos fáceis. Não é? Que passaremos. Nós já achamos que estamos passando tempos difíceis, mas sobrevirão tempos difíceis ainda. E os filhos de Deus, quando passaram isso, não se entregavam, não. Não ficavam amedrontados, não. Eles lutavam contra, né? Eles manifestavam quem eles eram. Eles expressavam ser filhos de Deus, né? Mesmo sabendo que poderiam correr risco de vida, sendo mártires. E essa Babilônia foi aquela que se desenvolveu lá de Gênesis 11, né? E nós vemos também o mundo, né? A Babilônia, esse mundo que tem tantos aspectos, tantas coisas, que impregna o nosso coração, irmãos. Pensa bem. Você e eu, às vezes nos lembramos de músicas, de coisas que nós não queremos nos lembrar. E fica impregnado em nossa mente, coisas ímpias, que fica impregnado em nossa mente. Nós não queremos isso, mas surge. Agora, para lembrar daquele versículo, como é difícil.
Veja só que essa Babilônia, ela praticamente ela se adapta muito bem à alma caída humana, né? Ela fornece tudo que a alma humana quer. Digo, no sentido humano, né, irmão? No sentido caído, estou dizendo, tá? Porque, na verdade, o que nós desejamos, de verdade almejamos, está em Deus, né? Até as pessoas que buscam, que não conhecem o Senhor, não sabem, mas toda a satisfação está em Deus, né? Mas o que eu quero dizer é que a alma humana, a alma caída, ela ama essas coisas da Babilônia, né? Qual a impressão que Babel dá para você? Então, olhando tudo isso, olhando essa corrupção do mundo, das nações hoje em dia, olhando tudo isso, essa intenção que teve em Babel de unir tudo, sabe qual a impressão que me dá? Vazio. Algo sem conteúdo, sem sabor. Algo que está a ponto de estragar, não é? Ou já está estragado, né? É isso que deve ficar em nosso coração. Isso tudo é sem sabor, é um vazio. Não traz nada, nada, irmãos, positivo. Por isso que Deus, ele agiu, porque não havia nada dele nisso. É totalmente oposto a Deus, totalmente oposto à sua palavra. E nós? Será que nós estamos sozinhos nessa batalha? Vamos ver se nós estamos sozinhos? João 14, versículo 18. Vamos ver se nós ficamos sozinhos aqui no meio dessa batalha. Nós estamos aqui nesse mundo, nessa Babilônia, né, envolvidos aqui com as coisas aqui e acolá. Mas aqui o Senhor nos fala: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Aleluia. O Espírito da vida está em nós, irmãos. Ele não nos deixou órfãos. Ele veio, né, e está em nós. Olha o versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo, ou a Babilônia também, podemos dizer. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Versículo 30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Aleluia. Capítulo 16 de João ainda, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Irmãos, esse é o nosso caminho. Nós temos sido guiados por toda a verdade. Glórias ao nome do nosso Senhor Deus. Que maravilhoso nós estarmos sendo guiados por meio do Espírito do Senhor. A importância, irmãos, de nós nos submetermos e nos atermos, né, diante da palavra do Senhor, com o coração limpo, pedindo e clamando para que o Senhor se manifeste em nós, se manifeste a nós, manifeste a sua palavra a nós. Porque esse Espírito, ele nos guia a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. É assim que nós vivemos nos dias de hoje, irmãos. Nós vivemos sendo conduzidos pelo seu Espírito. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, não é isso que dizem Romanos? Então nós somos guiados, nós devemos ser e andar guiados sempre. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais o quê? Preocupação com as coisas do mundo, para que vocês busquem uma união entre os governos, para que vocês busquem a paz? Não. Ele está dizendo, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Onde você vai encontrar? Só no Senhor. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Você passa por aflição, no mundo passa por aflição. Mas tende bom ânimo, irmãos. O Senhor venceu o mundo. Agora, capítulo 17.
a oração do nosso Senhor. É por eles, versículo 9, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e eu neles sou glorificado. Agora, eu ia continuar, mas eu estou querendo avançar um pouco mais. Aqui ele fala assim, versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo. O Senhor não quer nos tirar daqui, irmãos, nesse momento ainda. Mas que nos livres do mal. Eles não são, nós não somos do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, aleluia. A verdade nos santifica, irmãos. A verdade nos faz santos, nos santifica. A tua palavra é verdade. Nós somos santificados na palavra do Senhor. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Aleluia. Muito bom. Eu vou avançar um pouquinho para já ir finalizando. Seguindo o capítulo 11 de Gênesis, nós vemos os descendentes de Sem. E eu vou avançar aqui, irmãos, até onde mais gostaria de passar, né? Onde mais interessa aqui nesse momento. É que o propósito de Deus não era que houvesse essa grande união entre os povos, que houvesse uma união política, ou econômica, ou social entre eles. Mas o Senhor tinha um propósito, por isso que ele frustrou aqueles objetivos que pareciam até bonitos, olhando de certa forma, olhando de forma simples, pareciam até bonitos de unir, de estarem juntos, de estarem sem discriminação entre eles, era tudo muito bonito. Mas o Senhor frustrou tudo isso porque ele tinha um propósito. O seu propósito era ter uma nação, um só povo, mas construído com uma base sólida de confiança e fé. Construído em submissão a ele. Não é um povo construído, né, artificialmente, uma sociedade criada artificialmente por esforço humano, não, mas que viesse dele. E aí nós vemos um grande início novamente, né? Nós vemos algo assim grandioso, grandioso aqui. Deus chamando Abraão, né? Deus preparando o chamamento de Abraão. Deus preparando aqui em Gênesis 11 o caminho para essa história linda e maravilhosa de Abraão. História de fé e de tantas experiências. E através dele, nós vemos a semente da mulher sendo continuada, né? Aqui fala assim, versículo 27, são essas as, versículo 11, capítulo 11, versículo 27, são essas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor, a Arã, e Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando na terra seu pai ainda, estando Terá, seu pai ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres, a de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril. Aí começa, né, irmãos? Essa experiência maravilhosa. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho. E a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo,
morreu em Harã. Irmãos, é maravilhoso nós vermos que no meio de uma narrativa tão negativa, de uma intenção tão caída do homem, de tornar seu nome grande, né, uma soberba tão grande, nós vemos aqui novamente, né, o nosso Deus agindo e chamando o seu povo e separando o seu povo. Que Deus amoroso, irmãos, que Senhor maravilhoso que temos. Realmente é de louvar o nome do Senhor, é para louvar o nome do Senhor. E aqui nós vemos a semente, né? Aquela semente que vai destruir, que destruiria e que destruiu a cabeça da serpente, a linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A presença graciosa do nosso Senhor no seio da humanidade, daquela humanidade orgulhosa. Nós vemos aqui, Deus já tinha planejado e preparado a nossa salvação. E aí nós vamos e chegamos em Mateus. Mateus capítulo 1, eu já estou encerrando, irmãos. Mateus capítulo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Puxa, irmãos. Só esse versículo 1 aqui já diz tudo, né? Já traz aqui a introdução para o próximo livro que iremos aí, com a permissão do Senhor, com a graça do Senhor, adentrar agora, né, em João. Nós vemos aqui aquele propósito de Deus vindo à tona, a semente da mulher, o filho de Davi, Jesus Cristo, e filho de Abraão. Filho de Davi, irmãos, no sentido de que houve cruz e houve humilhação, que representa a história de Davi também. Que ele passou por cruz, passou por humilhação antes de reinar. E depois, o seu reino eterno. Então nós vemos nesse aspecto o nosso Senhor Jesus Cristo, filho de Davi, passando pela cruz, pela humilhação, e o seu reino eterno sendo firmado. Uma aliança que foi firmada, né? Para ilustrar isso, Mateus 12, versículo 42. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão, o nosso Senhor Jesus falando isso, mostrando que ele é o filho de Davi. E aí nós vemos o quê? Filho de Abraão. Filho de Abraão. Trazendo aqui a memória, o sacrifício. Né? O sacrifício e a experiência que Abraão teve. Trazendo aqui também o nosso Senhor Jesus Cristo como filho de Abraão. E nós vemos aqui que o Senhor é dessa linhagem. Né? O Senhor veio de Abraão. Né? Que maravilhoso. Né? Eu digo, né, o nosso Senhor Jesus Cristo aqui sendo gerado aqui na terra, na sua forma humana, como filho de Abraão. Então, irmãos, o que nós levamos como lição disso tudo? Nós vemos que Deus tem o seu caminho, a sua soberania e o seu propósito. Nos rendemos às suas mãos e vivamos a vida de forma mais liberta, mais tranquila, confiando mais, irmãos. Confiando mais, não duvidando, não temendo. Como muitos de nós temem muitas vezes, ou se entristece. Saibamos, irmãos, que Ele está no controle de tudo e Ele não deixa as coisas à solta, livres assim, ao alento, ao relento. Né? Pelo contrário,
Ele está vendo tudo, irmãos, e está cuidando e agindo, às vezes de forma oculta. Às vezes nós não vemos o seu agir, mas ele está agindo sim, e está vendo todas as coisas. E o seu propósito vai ser cumprido, né? O Senhor queria, Deus queria sempre abençoar todas as nações, não por meio dos esforços sociais e políticos, mas por meio do seu Filho, Jesus Cristo, que é formado em nós, trazendo todas as nações como um. Olha que maravilhoso, irmãos, a sua semente plantada em nós, de várias nações diferentes, de várias culturas e várias linhagens diferentes. Ele traria algo muito maior do que poderiam imaginar antigamente. Ele trouxe de si mesmo um só povo. Um povo que se submete à sua vontade, governado por ele, né? E cheio de paz, né? E é muito bom, muito maravilhoso, irmãos. Aleluia. Isaías 2 fala assim: nos últimos dias, 2:2, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Viu? Aqui, sim. Aquele lá de Babel não era de Deus. Não tinha propósito de Deus. Mas aqui tem. É algo muito parecido, não é? Você pode dizer, parecido, vai se unir os povos. Pois é. Mas aqui não é baseado na humanidade, mas é baseado na presença do nosso Senhor, nosso bendito Senhor. Irão muitas nações e dirão, olha lá, verso 3, vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão suas espadas em reiras e arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação se levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Queria orar agora, irmãos. Os irmãos depois podem também orar, né? Em continuidade. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho, nós estamos aqui, Senhor, louvando a Ti por tudo que o Senhor nos falou nessa noite. Que o Senhor venha nos iluminar e firmar essa palavra em nós. Sejamos submissos ao Teu falar, submissos, Senhor, à Tua vontade. Que, Senhor, vivamos sempre de forma que Te agrade, Senhor. Apresentamos aqui, cada um de nós, com coração humilde diante de Ti. Fala sempre conosco, ilumina nosso coração, Senhor. Que aprendamos a viver em Tua presença e ser obedientes a Ti. Que não haja em nós nenhuma soberba. Que não haja em nós nenhum caminho ímpio. Mas que haja em nós a Tua expressão e a Tua graça, Senhor. Tudo seja para a Tua graça e para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.